E para não esquecer, eu quero começar agradecendo o convite do Barão e da Comissão Nacional de Blogueiros e Ativistas. É a primeira vez que eu participo desse encontro e não por falta de interesse, mas pelas circunstâncias que ocorreram e que fizeram com que eu não estivesse presente antes. Então é um grande prazer estar aqui falando com vocês e é um grande prazer estar numa mesa com os companheiros, né, o deputado João Íris, a Renata, coordenadora do FNTC, o Dimas, e para nós da Federação Nacional de Jornalistas é sempre uma satisfação a gente, de alguma forma, estar falando com os nossos pares, né, jornalistas e também com comunicadores. Eu vou pedir licença para fazer um breve retrocesso histórico para a gente entender melhor como que nós chegamos até aqui. Tá? E o tema dessa mesa, um tema bastante duro, né? Porque já nos coloca de cara as regressões na área da comunicação. Ou seja, o tema já deixa claro que os avanços são poucos, né? Nós estamos na trincheira da resistência na área das comunicações há muitos e muitos anos. Eu creio que mesmo desde a redemocratização do país, os avanços nesta área especificamente foram muito pequenos. E nós podemos começar situando o avanço que houve no campo da política, no campo social, no campo mesmo econômico, com a Constituição de 88. Nós tivemos uma Constituinte muitíssimo participativa, muitíssimo ampla e que produziu uma Constituição que, é claro, não era e não é a Constituição perfeita, mas era uma Constituição que trazia avanços significativos para o nosso país. No campo da comunicação, a Constituinte provocou a primeira grande mobilização nacional pela discussão da comunicação. Foi lá com vários atores convergindo e a FENAGE participando que surgiu o embrião do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. E lá na Constituinte a gente já falava que esse país precisava de muitas e muitas reformas, muitos e muitos avanços nesse campo. Não conseguimos muito, já naquela época. Nós conseguimos a inclusão de um capítulo da comunicação na Constituição Federal, é o capítulo 5º, eu creio que todo mundo aqui já deu uma olhadinha nele, né? Mas esse capítulo da comunicação, ele ficou praticamente todo dependendo de regulamentação posterior. Infraconstitucional. Todo dependendo de legislação infraconstitucional, que nunca veio. Então, os avanços que foram garantidos lá na Constituição de 88, como, por exemplo, a proibição de monopólio e mesmo de oligopólio da comunicação, está lá na Constituição, mas nunca foi regulamentado. E nós temos, de fato, um grande oligopólio no Brasil, na área das comunicações. Por exemplo, lá na Constituição está a regionalização da produção cultural, artística e jornalística. Isso nunca foi regulamentado. A deputada Jandira Fegali apresentou, eu nem me lembro mais há quantos anos, 92? Um projeto de lei regulamentando a regionalização da produção artística, cultural e jornalística. Isso está lá parado na Câmara dos Deputados e não avança de jeito nenhum, não avança. A gente tem a própria questão da regulação da propaganda, que avançou um pouquinho, mas muito pouco, né? Avançou na questão do álcool e do cigarro, só. Mas, por exemplo, proibição de publicidade infantil, falar isso no Brasil é chamar as empresas para a guerra, né? Então a gente tem aí
um pequeno avanço, que foi a inclusão do capítulo da comunicação na Constituição, mas esse avanço foi freado, impedido de se concretizar na legislação infraconstitucional pelo poder das empresas de comunicação no Brasil. E esse poder, ele nasce na origem dos sistemas de comunicação. O Brasil, ao contrário da maioria dos países, principalmente europeus, em que a radiodifusão nasce pela ação do Estado com empresas públicas, no Brasil não. A radiodifusão nasce da iniciativa privada e é toda consolidada no país a partir da iniciativa privada. Isso fez com que houvesse, de fato, um vazio regulamentar, porque era a iniciativa privada que fazia, do jeito que fazia, se dava a chamada situação consolidada, né? Já fez, pronto, agora está feito, né? Então a gente vê aí esse poderio, ele surge lá na organização do sistema brasileiro de radiodifusão e ele permanece como poder político muito concentrado, inclusive hoje. Na Constituição, a gente fez um enfrentamento, garantiu conquistas que foram barradas posteriormente. Mas é claro que a dialética do mundo prevê o confronto e a gente está sempre em cima, buscando alternativas. E agora eu peço licença para me centrar um pouquinho no jornalismo. Acho que nossa categoria se organizou, a gente conseguiu projetar alguns avanços significativos e conseguiu dar um passo inicial para esses avanços com a ascensão do ex-presidente Lula. Então, Lula assume em 2003, nós achamos que era o momento de avançar na área das comunicações. A gente já havia apresentado um documento para a campanha, falando da necessidade de regulamentação da área das comunicações, da necessidade de avançar na regulação e regulamentação. E quando o Lula assumiu, vamos começar pelo mais simples. O que para nós era o mais simples? A questão do jornalismo individualmente, né? O poderio da Globo, tudo bem que o jornalismo é onde se dá a questão política, mas o poderio dela, o dinheiro dela vem do entretenimento. Então vamos começar pelo mais simples, que é o jornalismo. E aí conseguimos que o então presidente Lula enviasse para o Congresso um projeto de lei criando o Conselho Federal de Jornalistas. Isso foi uma bomba. Isso foi uma bomba. Nós fomos chamados de tudo. De tudo. E o principal adjetivo negativo que nos colaram, a mim inclusive, foi a primeira vez que meu nome saiu na Veja, e assim, muita gente me ligou porque meu nome saiu na Veja, né? O principal adjetivo negativo é que era petista. Aí, como eu nunca fui filiada a partido, e não tenho nada contra quem se filia, pelo contrário, acho que a militância política se dá em partidos, nunca me filiei porque acho que a minha característica é de me jogar na luta e estou na luta sindical e não deu tempo de fazer as duas coisas, mas a principal crítica era ser petista. Como eu não era filiada, a crítica é que eu assinei um documento de apoio a uma candidata petista. Isso era o fundamental para me desqualificar como líder sindical, né? Então, vamos dizer assim, os argumentos falaciosos, eles se constroem de uma forma até absurda, mas acabam colando. E é assim que o antipetismo cresceu no Brasil. Foi uma guerra, e a Câmara de Deputados, capitaneada pelo então presidente João Paulo Cunha, sepultou o projeto. Sepultou. Ali a gente achava que era um prenúncio do que seria a disputa de um governo progressista no campo das comunicações. Por quê? Porque o presidente Lula recuou, aceitou que o líder do governo e o presidente da Câmara enterrasse a proposta, porque a Veja deu capa lá que era censura, né?
Ali a gente viu que era o prenúncio do que aconteceria no campo das comunicações. E foi realmente só o prenúncio. Porque em seguida veio o que o João Willis já citou, mas eu também vou citar, o que o Boaventura Souza Santos chama de contra-revolução jurídica. E o que é a contra-revolução jurídica que nós estamos assistindo a todo momento no Brasil? É a utilização do judiciário para conter avanços democráticos que foram conquistados democraticamente pelas sociedades. A contra-revolução jurídica não está somente no Brasil, ela está no mundo e principalmente nos países da América Latina, que é, vamos dizer assim, o campo da experiência das intervenções autoritárias, né? Faz um laboratório, faz uma intervenção autoritária aqui, se não teve resistência suficiente aqui, a gente pode fazer ali, né? Foram assim com os golpes, né, gente? Começou com um paizinho pequeno lá em Honduras, aí não teve reação suficiente da comunidade internacional e principalmente da comunidade da América do Sul, foi para o Paraguai, não teve reação suficiente da comunidade internacional e da América do Sul. Bom, então agora a gente pode dar um golpe no país do tamanho do Brasil. Não vai ter reação suficiente. Foi isso que aconteceu. As coisas são experimentais e eles vão, eles que eu falo, eles não é... É o sujeito oculto. É o sujeito oculto, mas que é isso, são os poderes mesmo, os poderes constituídos em nível mundial e que é capital financeiro e capital político mundial. E aí capital político são as grandes potências mundiais, né? Falando muito claramente desse sujeito oculto. Não existem grandes potências, existe grande potência. Tem nome e endereço. Tem nome e endereço, mas a gente tem aí, né, uma geovida a partir disso e não estaria constituída dessa forma se não houvesse aí um conluio, vamos dizer assim, de países ricos e hegemônicos. Começou, eu volto a dizer, a chamada contra-revolução jurídica, que é o nome dado pelo Boaventura Souza Santos e que eu gosto de usar. Como é que começa essa contra-revolução jurídica? No dia 30 de abril de 2009, eu estou falando sempre no campo da comunicação, no dia 30 de abril de 2009, o STF derruba a lei de imprensa. Era a lei 5.250 de 1967. O argumento para derrubar a lei de imprensa é que ela era um entulho autoritário. Claro, tinha alguns artigos lá que já não serviam mais para a democracia, mas eram só alguns. O que o STF faz? Usurpa o poder do legislativo, né? Usurpa, acaba com uma lei e cria um vazio legislativo no Brasil. A gente não tinha nenhuma lei, nem mesmo para regular direito de resposta, que só veio depois com o projeto do senador Requião, que, se não me falha a memória, foi aprovado em 2016. Olha, de 2009 a 2016 ficou um completo vácuo legislativo no que diz respeito à comunicação, inclusive direito de resposta. A lei de imprensa não era a lei que nós queríamos, tanto que nós já tínhamos discutido e tínhamos uma proposta de lei de imprensa democrática. Essa proposta foi amplamente negociada, inclusive com os empresários da comunicação. E chegamos a um projeto de lei possível, que era o consenso possível, mas óbvio, era um avanço. E aí, o que aconteceu? Esse projeto de lei, eu sou péssima para números, mas eu anotei, que é o PL 3232 de 1992, tá? Ele está pronto para ser votado em plenário desde essa época. E simplesmente, depois de aceitarem o debate, depois de aceitarem um consenso possível, as empresas de comunicação simplesmente não vamos votar, não vamos deixar votar. Lei, para nós, a melhor lei é lei nenhuma. E é esse o discurso dos empresários de comunicação para o campo das comunicações até hoje.
Agora eles estão começando a ver que a coisa não é bem assim, mas estão começando a ver não pelos interesses da sociedade, mas pelos interesses econômicos e comerciais, que agora eles estão ameaçados principalmente pelo grande negócio global da internet, né? Facebook e Google, né? Estão literalmente ameaçados pelo Facebook e pelo Google. Mas isso é um outro debate. Eu estou falando da contra-revolução jurídica. Lei de imprensa cai no dia 30 de abril de 2009. Menos de 2 meses depois, no dia 17 de junho de 2009, o STF derruba a exigência da formação de nível superior específica em jornalismo para o exercício da profissão. Isso parece uma coisa menor, né? Isso parece uma coisa menor. É só o diploma para jornalistas. E, claro, muita gente até comemorou. Agora todo mundo pode ser jornalista, né? Mas no nosso entendimento não era uma questão menor, porque estava ali a base para o enfraquecimento da categoria, que estava lutando para conseguir avanços e aí teve que retroceder na luta e teve que recuar mesmo e buscar de volta o que nós consideramos que é importante para a regulamentação da profissão, não do exercício da comunicação, que, claro, todo e qualquer cidadão tem o livre direito de se expressar e se comunicar e produzir e fazer comunicação, mas como profissão. Então, estava ali no STF já o prenúncio do poderio das empresas da comunicação no campo jurídico e legislativo, porque o legislativo não reagiu, aceitou inclusive ser usurpado no seu papel constitucional de fazer leis, no caso da lei de imprensa. O que isso prenunciava? Prenunciava que mesmo num governo democrático popular, nós não iríamos conseguir avançar muito no campo das comunicações. Falar em regulação, falar em regulamentação, mais uma vez passou-se a ser vamos dizer assim, o chamamento para briga, né? Era como se nós jornalistas, nós do movimento do FNDC, pela democratização da comunicação, nós trabalhadores estivéssemos querendo usurpar o direito à livre expressão. E, pelo contrário, é a regulação e a regulamentação que pode garantir o direito à livre expressão de todo e toda cidadão e cidadã brasileira, porque senão esse direito fica restrito a determinados grupos e que no Brasil, como nós sabemos, são poucos. As empresas de comunicação perceberam que elas podiam conspirar com o judiciário, como elas já conspiravam com o legislativo. E o termo é esse mesmo, gente, conspiração. Conspiração. Por quê? Eu não sei como é que está meu tempo, mas eu queria contar que no dia da votação da derrubada da lei de imprensa, nós estávamos lá no STF e tinha um grupo grande para a mobilização da votação e de repente sai do gabinete do Gilmar Mendes o Paulo Tonet. Paulo Tonet, para quem não sabe, é o presidente da ABERT. E diretor de Relações Institucionais da Globo. Então, quer dizer, o que ele foi fazer lá, gente? Foi pedir para o Gilmar Mendes um julgamento justo, né? Bastante ponderado da Corte Suprema da Justiça no Brasil. A gente sabe muito bem o que o Tonet foi fazer lá, né? E ganhou de braços abertos do Gilmar Mendes, assim como ganhou a derrubada da exigência do diploma de jornalista para o exercício da profissão. Também. Cúpulas. Exatamente. Exatamente. A é livre na privada pública. Mas é isso mesmo. Em outras palavras, é isso. E agora a gente chega num momento
de falar de regressão no campo da comunicação, e é isso, a gente está falando de regressão num campo que os avanços foram pequenos. Mas aí, para falar de uma nova regressão, que eu volto a dizer, começa nesses campos todos, é preciso de falar dos pequenos avanços que ocorreram aí durante o governo democrático popular. Eu creio que o avanço político e simbólico maior foi a realização da Confecom, que se dá em dezembro de 2009. Apesar de todos os problemas que ocorreram na construção da Confecom, inclusive com a saída da Globo, com a ameaça da Abra, que era a outra associação de empresa de radiodifusão, a dissidência da Bandeirantes, mas que já voltou para a Aberte, eles se entendem, a divergência durou pouco. Apesar de problemas, às vezes a gente tem que de negociar mesmo para que a Confecom de fato acontecesse, ela foi um grande avanço do ponto de vista político e simbólico. Por quê? Porque político, o governo admite a necessidade do debate amplo e democrático sobre a área das comunicações. E simbólico porque é mais do que simbólico. E prático, pragmático mesmo, é porque o debate da comunicação ganhou o país. Ali, de fato, em 2009, de fato, passou-se a debater comunicação e democratização da comunicação em todo o Brasil. Nós tivemos uma conferência com delegados de todo o Brasil, com propostas de todo o Brasil. E isso foi, de fato, um grande ganho. Mas antes da Confecom, a gente teve um avanço real no campo da comunicação e principalmente, eu coloco aí, no campo do jornalismo, que foi a criação da EBC. Criada pelo Lula, não, vamos dizer assim, não como modelo ideal de comunicação pública, mas como uma iniciativa concreta de efetivação de um sistema público de comunicação. E de um sistema público de comunicação que pudesse fazer contraponto ao sistema privado, que é o que nós estamos vendo aí o tempo todo, o que faz com a comunicação, inclusive com o jornalismo. Esses dois avanços se somaram ao avanço espontâneo, vou chamar de espontâneo, provocado pela sociedade. Qual é o avanço espontâneo provocado pela sociedade? A criação de diversos canais de produção de informação e de comunicação que a sociedade fez. São o surgimento dos portais, o surgimento dos blogs, Vocês que estão aqui como ativistas digitais e que foram para as redes fazer ali naquele espaço a disputa possível. A disputa possível. Isso se soma a esses dois avanços, eu diria, político e institucional, que foi a Confecom e que foi a criação da EBC. Mas a direita, os setores conservadores, eles são muito espertos. E aí eu também, retomando a fala do João Willis, se a esquerda brasileira, os setores progressistas, negligenciaram a questão da comunicação, a direita não negligencia um minuto. Um minuto. E diante do mais, assim, pequeno avanço, ela vem com contra-ataque. E veio com os contra-ataques necessários, entre aspas, para que eles não perdessem essa hegemonia no campo da comunicação. Como é que se dá esse contra-ataque? Ora, no campo da Confecom, as propostas aprovadas pela Confecom. Ninguém fala dessas propostas. O governo... Ninguém no âmbito do governo, Que muitas eram para ser implementadas no âmbito do governo. E aí, é claro, tem é aquilo que o Jean falou, houve uma negligência, inclusive, dos governos progressistas, que não falaram disso, que deixaram ficar na gaveta, que acharam que podiam compor também com o setor hegemônico da comunicação. E volto a dizer,
Isso foi feito nos 3 governos progressistas que nós tivemos. Eu achei que em determinado momento fosse se romper, mas não se rompeu. Ninguém pode esquecer que o Lula, depois da eleição dele, estava no dia seguinte na bancada do Jornal Nacional. E a Dilma, idem, na bancada do Jornal Nacional. Mas que fez uma edição especial sobre isso. É? Bancada, não é conceder entrevista coletiva para todos os veículos de comunicação do Brasil e dar a informação que um presidente e uma presidenta eleita precisam. Não, é ir exclusivamente para a bancada. Eu acho que isso, eu me lembro que eu fiquei revoltadíssima, muito indignada. Então, essa negligência, ela permitiu com que os avanços conquistados fossem enterrados. As 700, a Renata sabe o número exato. 675. 675 propostas, eu arredondo para mais, vocês viram, né? As 675 propostas aprovadas pela Confecom foram para a gaveta. E vou terminar nos 3 minutos. Além dessa questão da Confecom, que eu disse está na gaveta, aí vem o desmonte da EBC, que era um prenúncio aí de programação de TV aberta, diferenciada e principalmente de jornalismo paradigmático, de jornalismo de fato voltado para o interesse público, sepultado no governo Temer com uma medida provisória e o desmonte financeiro e estrutural mesmo da EBC. Agora, o que a gente pode fazer? Eu sempre digo que não tem coisa pior do que achar que a luta está perdida. E a luta não está perdida, a luta está transcorrendo. Enquanto tiver história, haverá luta, e nós, como jornalistas ou comunicadores populares, ou blogueiros, ou ativistas digitais, nós temos que permanecer nessa trincheira de luta. É isso que a Federação Nacional dos Jornalistas tem feito, e nós estamos aí num momento muito difícil, né? A gente tem que admitir isso publicamente, porque as grandes empresas hegemônicas do Brasil, o Jean fala de jornalismo de guerra. Eu costumo dizer que não, que elas abandonaram o jornalismo. Abandonaram o jornalismo para fazer propaganda política. Não tem jornalismo naquele ali, entendeu? Então é muito difícil para nós jornalistas estarmos vivenciando esse momento, mas é uma obrigação, é um dever a gente estar na trincheira da resistência e na trincheira da luta para avançar. E é isso que a gente faz todo dia. Parece pouco, parece que não dá conta, mas é assim que a gente constrói a vitória dos trabalhadores do Brasil e do mundo. Muito obrigada. O tecnológico, né? As mudanças de realidade, e aí vou tentar dialogar aqui com 3 pessoas ao mesmo tempo, o Wagner, o Maneschi e o Enio, em razão dessa mudança da realidade tecnológica e em razão da internet. Ora, gente, a primeira coisa que eu quero dizer é que tecnologia não é neutra. Nunca foi e nem nunca será neutra. Tecnologia por si só não é libertária, apesar de aparentemente ser libertária. A internet aparentemente é libertária porque aparentemente dá voz a todos os atores. Só que quando todo mundo fala, me desculpem, quando todo mundo fala, ninguém ouve. Ninguém ouve. A gente tem que falar de mediação, a gente tem que continuar falando de comunicação de massa, que é a comunicação de uns para a massa, para o geral. Isso é importante. É assim que a gente disputa opinião pública. É assim que a gente disputa opinião pública. Então a Renata, eu não falei da internet na minha fala, porque achei que a gente não ia conseguir chegar a tanto. Mas a Renata tem muitíssima razão quando coloca a preocupação com as bolhas. Nós não podemos ficar nas bolhas.
Nós precisamos de disputar de fato a opinião pública. Porque se não disputarmos a opinião pública, nós não vamos avançar na construção de uma sociedade justa, democrática, e eu não sei para todos aqui, mas um dia socialista. Nós temos que disputar a opinião pública. E aí, o problema, Wagner, não são só as plataformas. Eu coloco que nós temos que começar a discutir, nós, movimento social e sindical, mas governo, nós temos que começar a discutir internet, gente. Internet. Vocês sabem que a internet inteirinha está controlada por 8 computadores? Mega, super computadores? 5 nos Estados Unidos, 2 na Europa e 1 no Japão. Ou seja, se eles quiserem, o Brasil para amanhã. Amanhã. Basta cortar a conexão de internet para o Brasil. Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. E nós precisamos de nos preocupar com isso. Nós precisamos de tratar como movimento e como governo, pensando na soberania nacional, de o que a chamada governança internacional. Eu não sei onde vai discutir isso, porque a ONU, a meu ver, não consegue ser de fato um organismo internacional para mediação, vamos dizer assim, dos conflitos do mundo. A gente sabe que não. Mas em algum momento isso vai ter que ser feito. Alguém tem que fazer. E nós temos que cobrar do governo brasileiro que faça. E nós temos que colocar isso na nossa agenda. Então, as plataformas são importantes, precisamos de diversificar, precisamos de parar de trabalhar de graça, inclusive, para redes como o Facebook. Eu gostaria muito de ter inventado o Facebook. Eu adoraria ter inventado, né? O cara foi genial. Ele não tem empregados, ele vive de milhões de pessoas que trabalham para ele gratuitamente e achando bom. Trabalha para ele, fica lá postando conteúdo para ele ganhar dinheiro. Ganha bilhões. Bilhões. O cara é genial. Ninguém pode falar que o cara não é genial. Agora, isso não serve? Agora, isso não serve? A gente está, de fato, usando aquilo inteligentemente? Nós estamos o tempo todo botando lá, inclusive o restaurante que a gente vai? Eu não suporto isso, gente. Me desculpe. Vai no restaurante e tira foto. Vai no banheiro e tira foto. Vai. Pelo amor de Deus. Sabe, vamos ser inteligentes. Vamos usar isso a nosso favor. Não vamos dar de bandeja pro cara todos os nossos dados. Eu não tenho um dado pessoal no meu Facebook. Nenhum. Mas pra quê? Por que eu vou dar de graça pro cara? Então a gente tem que estar muito preocupado com isso. E eu não tenho blog, mas admiro quem tem. E não tem porque eu falo o seguinte, eu não tenho dinheiro para contratar uns jornalistas para trabalharem para mim, né? Porque eu não ia dar conta, pelas atividades que eu tenho, tal, não ia dar conta de fazer o processo ali para que ficasse uma coisa de fato informativa. E aí eu faço essa provocação que o Jean já fez. Nós, para disputarmos opinião pública, nós temos que sair do campo da opinião para o campo da informação. É isso que nós da FENAGE sempre falamos. Nós temos que defender o jornalismo. Informação de interesse público. Não é a minha opinião pessoal sobre o Trump, né? A gente tem que ter informação do que o Trump faz, mas a gente tem que ter informação também do que a Hillary faz, do que ela fez nos governos do qual ela participou. Ali era cruz e espada, né? Ali era cruz e espada. E a gente fica ali fazendo uma defesa quase que incondicional da Hillary, sabendo que ela participou de 2 governos completamente autoritários e invasivos, né? Invasivos, completamente. E a gente fica ali fazendo uma defesa. Então, nós temos que sair do campo da opinião para a informação. E por último, com Milton, eu queria dizer, Milton, a gente tem sim a responsabilidade de eleger parlamentares
de fazer a frente aí na disputa dos governos centrais, dos executivos dos estados brasileiros e da presidência da República. Precisamos. Agora, eu vou fazer uma coisa aqui que merecia um outro debate. Infelizmente, o voto, a democracia já não é central para o capital. Sim, já abriu mão das democracias liberais. Infelizmente, o capital, ele está disposto a abrir mão das democracias e a construir a sua agenda, que é simplesmente financeira. Não tem mais a preocupação com a democracia e não tem mais a preocupação com o bem-estar social. Nós estamos caminhando para a barbárie. Milhões de miseráveis no mundo inteiro, e uma elite financeira desfrutando dos bens que a natureza e o homem produzem. Mas é caminho para a barbárie, infelizmente. Ok.